Então, começamos hoje o livro O Perispírito e Suas Modelações, escrito por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 1. Origem, evolução, humanização. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente distinto do princípio material se individualiza e elabora, passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Esse seria para ela, por assim dizer, o período de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que este estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde, forçoso é convir, à justiça e à bondade do Criador. Há uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam então de formar uma categoria de seres deserdados para terem no futuro que lhe está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. Isso que eu acabei de ler, meus amigos, está na Gênese, Allan Kardec, capítulo 11, item 23. Não é criação do nosso autor. Ele trouxe aqui a Gênese de Allan Kardec. A Gênese estudada sob a luz do Espiritismo, certo? Seguindo. Deus. O primeiro desafio que temos a enfrentar quando ousamos entender Deus é o da limitação. É do senso lógico que o limitado não abrange o ilimitado. A parte não absorve o todo. O relativo não se sobrepõe ao absoluto, nem o finito descreve com plenitude o infinito. Alguém pode pensar simploriamente que uma gota do oceano seja capaz de lhe desvendar os mistérios? Concordamos em parte que sim, a essência, os elementos químicos formadores de suas moléculas, algumas formas de vida nela existentes, as transformações relativas aos fenômenos físico-químicos, poderiam fornecer pálida ideia do conjunto formado pelo oceano. Mas daí a aventurar-se a mar alto, confiado nessas informações, é candidatar-se a decepções e desenganos frustrantes. Descobriria de imediato o navegante os inumeráveis pluricelulares marinhos, as formas de vida exuberantes que lhes ultrapassariam em centenas de vezes o peso e o tamanho, os abismos obscuros, as correntes indomáveis, as tormentas bruscas, os segredos que esperam os heróis incansáveis para a pesquisa e os trabalhos fecundos. Deus, em nosso estágio de entendimento, tem a grandeza que a nossa inferioridade permite ver. Nós o olhamos com os olhos de catarata. A proporção em que a nossa ciência e sabedoria atuarem como bisturi da ignorância que nos torna cegos, nosso cristalino terá menos opacidade, permitindo que o raio de luz da verdade, em sucessivas raspagens reencarnatórias, nos permita vê-lo, como sentenciou o Espírito de verdade. Claro está que jamais o veremos circunscrito a um local específico, nem conseguiremos descrevê-lo em dimensões e formas. Nós o entendemos relativamente e com ele nos identificaremos em essência e destinação. Dizem alguns tolos, cujo orgulho lhes põe cera aos ouvidos e venda aos olhos: se Deus existe, prove-o. É o segundo desafio, o da demonstrabilidade. Poderíamos dizer-lhes o mesmo
utilizando de sua ótica retorcida. Se ele não existe, prove-o. No entanto, seria gastar tempo e energia fazendo-nos de mestres que não somos, quando, para tais alunos, o mestre tem muitos nomes: frustração, vazio, desengano, dor e, no final do curso, aceitação. Podemos, no entanto, lembrar a quem de interesse sadio se arme que o sentimento e a certeza da existência de Deus são universais. Da crença mais bizarra nos espíritos primitivos até a intelectualidade mesmo fria, Deus é a razão, lei, criador do universo. Quando, em vez, alguém tenta negar a existência do Ser Supremo ou deixá-lo ausente das construções universais, tal foi a infeliz conclusão de Nietzsche ao afirmar a morte de Deus, e a singular resposta de Pierre de Laplace a Napoleão Bonaparte, quando este lhe interrogou sobre a obra do importante matemático intitulada Mecânica Celeste. Escreveste este enorme livro sobre o sistema do mundo sem mencionar uma só vez o autor do universo? Perguntou Napoleão. E Laplace respondeu com mais respeito ao imperador que a Deus: Senhor, não senti necessidade dessa hipótese. 30 anos após a morte de Laplace, é lançado na Europa o Livro dos Espíritos, cuja pergunta número 1 é: que é Deus? Essa pergunta abriu de vez as portas do além para a humanidade. E sua resposta? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deixou claro que as portas do céu estão abertas para quem as queira conquistar através da caridade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, falam os espíritos superiores que os mundos mais atrasados, onde a força bruta é a lei, no fundo tenebroso das inteligências de seus habitantes, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Pela observação e questionamento de si e do universo, o espírito terá milhões de provas materiais e filosóficas de uma ordem mantenedora, de uma harmônica diretriz que a tudo impulsiona rumo à perfeição. Todas as equações e fórmulas científicas do nosso mundículo atestam a existência de Deus. Igualmente, vasculhando o mundo íntimo, repositório de dores e conquistas, encontramos a ação de Deus em cada segundo vivido. Imersos estamos em Deus, mas nem todos partilham da igual visão. Os racionalistas, tomando a razão como via natural do conhecimento, só aceitam Deus racionalmente. Muito bem, eles estão satisfeitos com a sua meia-verdade. E os que defendem a supremacia da fé entendem que jamais o espírito encontrará Deus pela razão, pois só na fé existem condições indispensáveis para desabrochar a luz espiritual. Estes são crentes em sua meia-verdade. Convivendo com ambos, os vinculados no plano das emoções rejeitam a razão e optam pelo sentimento, afirmando: Deus não pode ser racionalizado, apenas sentido. Estes são acomodados com a sua meia-verdade. Se Deus está em tudo, todos os caminhos desaguam em sua plenitude. Juntando as meias-verdades, teremos uma meia-verdade aproximada de Deus, ainda de acordo com o nosso estágio de semi-analfabetos na ciência espírita. Objetivistas e subjetivistas em suas buscas filosóficas, enquanto sadias, ampliarão a cada dia o pensamento sobre Deus, até que descubram que ambos estão corretos e incompletos. O problema exige a atuação da mente e a melodia do coração. Apreende-se desse fato que todos possuem argumentos na busca pelo conhecimento teológico. Só aquele que procura negar a existência de um ser superior é que não os possui, e se julga detê-los
vê chegar o momento em que a lógica inflexível os devora, deixando-o aturdido frente à sua imaturidade espiritual. Deus, nesta obra, será tratado como causa primeira de todas as coisas, o que pode criar a substância e a essência, cabendo ao espírito manejar, planejar, direcionar, auxiliar, supervisionar, mas nunca decidir em grau maior, de vez que as leis divinas já incluem a decisão em seu âmago. O espírito decide através de seu livre-arbítrio em questões menores, pois em última instância prevalecem as leis divinas, dotadas de determinismo inexorável, a culminar na sabedoria, beleza e justiça. Os espíritos agem, portanto, sob o comando de uma diretriz já delineada, cujo fatalismo evolutivo é sentido obrigatório. A proporção em que escapam da faixa grosseira da ignorância e adentram na sutileza das emoções sublimadas, mas corroboram com esse determinismo, se quisermos entender um pouco da grandiosidade de Deus, procuremos entender e conhecer a nós mesmos, criados à sua semelhança, e estimemos o que é e do que será capaz o poder amoroso de Deus. Sem contaminar a palavra hoje, tão vulgarizada e tomada como representação de sentimentos e atitudes até mesquinhos, diria que Deus é fonte inesgotável de amor, a fonte que move e sustenta a bipartição de um simples protozoário e a estabilidade nas imensas galáxias bordadas de bilhões de sóis. Por esse motivo, não pune, não castiga, não é guerreiro, não obriga, não distribui chagas ou medalhas para nenhuma de suas criaturas. Como energia criadora, criou a lei e como ninguém é forte fora da lei, ausentando-se dela, a ela retorna por absoluta falta de opção. A vida não deixa alternativa, é seguir a Deus ou condenar-se ao sofrimento. É como ninguém se adapta à dor, embora muitos com ela convivam por largos anos, acaba cedendo ao chamamento do amor, após a lapidação imposta por estes mestres tão enérgico, mas tão solicitado no mundo atual, qual seja o sofrimento. É um conforto saber da existência de Deus e ter a segurança de que não somos órfãos em um extenso universo. Meus amigos, o livro que pretende a ciência começou com muita filosofia e amor, nos falando de Deus. Deixo aqui meu e-mail para que vocês possam compartilhar comigo o seu entendimento sobre todos esses estudos que faremos. nfeliz52@gmail.com. Um abraço e até o capítulo seguinte.